Boa noite. Boa noite. Seleção deixa a torcida com grito de gol na garganta e não sai do 0-0 contra o México. Antes da partida em Fortaleza, a PM dispersa protesto com bombas e balas de borracha e detém 30 manifestantes. Paulistano enfrenta caos no trânsito na saída antecipada para ver o jogo. Lojas de lembrancinhas aproveitam a presença de torcedores estrangeiros para faturar. Joaquim Barbosa deixa a relatoria do mensalão petista e critica advogados de condenados. E vamos começar essa edição indo direto para as notícias do esporte hoje com Gabriel Cruz e Anita Pasques. O Brasil não foi bem hoje, deu zebra, 0-0 contra o México. A equipe parou na marcação e no goleiro mexicano, né, Anita? Boa noite. Pra mim não foi muito zebra, hein? Eu falei mais cedo que ia ser jogo duro sem a presença do Hulk e com o Ramírez no lugar dele, o Brasil não foi bem. Neymar bem que tentou, mas o nome da partida foi mesmo o goleiro do México, Ochoa. Ele que fez pelo menos 3 importantes defesas para a alegria da torcida mexicana, que compareceu em grande número no estádio Castelão em Fortaleza. Com o resultado, o Brasil fica então com 4 pontos e no saldo de gols ainda é líder do Grupo A. Na próxima segunda-feira, a seleção brasileira define o seu futuro na competição justamente contra Camarões em Brasília. Anita, tudo bem, o goleiro foi o melhor em campo, jogou bem, pegou 3, 4 bolas importantes lá, mas não podemos falar que o Brasil jogou bem, né? Que fez valer o mando de campo, fez valer tudo aquele que foi treinado aí durante quase um mês. Eu acho que foi uma mistura de questões, né? Eu acho que o Brasil não jogou bem, eles também conseguiram apertar bem a nossa seleção, né? Foram feitas várias substituições, eu acho que o Hulk realmente fez falta nesse jogo. Saiu o Ramírez, entrou o Bernard, saiu o Oscar, entrou o William e não saiu o gol. Enfim, eu acho que foi uma partida para o Felipão pensar que a Copa realmente não vai ser moleza, tendo em vista aí, tendo em vista a Holanda, a Espanha, tem seleções importantes aí, a Alemanha. Aqui em São Paulo, o público pôde acompanhar o jogo do telão montado no centro da cidade. E a repórter Fernanda Azevedo está no Vale do Anhangabaú e tem aí as informações sobre o clima da torcida. Diga lá, Fernanda, boa noite. Boa noite, Anita, Gabriel. Olha, a torcida ficou animada o tempo todo, apesar do 0-0. Muita gente escolheu o Vale do Anhangabaú para torcer nesse Brasil e México. Vamos dar uma olhadinha como é que está o Vale nesse momento, porque tem gente acompanhando o jogo. A partida de Rússia e Coreia do Sul já começou e, olha, dá para ver mesmo aqui do viaduto do Chá que o Vale do Anhangabaú continua lotado. Só que teve um pouco de confusão hoje por conta de toda essa lotação, viu? 25 mil pessoas era o público limitado, de acordo com o laudo do Corpo de Bombeiros. Só que vieram mais que 25 mil pessoas aqui para o Vale do Anhangabaú. E aí quem não conseguiu entrar, não gostou, um pequeno grupo forçou a grade de entrada e a Polícia Militar teve que ser chamada, a tropa de choque, por 2 vezes, uma durante a partida, à tarde, e depois da partida, quando começou o show da Turma do Pagode, também teve gente, forçou a entrada e aí teve um pouco de confusão. Segundo a Polícia Militar, 15 pessoas ficaram feridas levemente por conta desse aperto nas grades. Foi jogado um pouco de spray de pimenta para dispersar, mas não teve correria, confusão, nem bomba por aqui. O clima era, no geral, de muita alegria. Mesmo quem não conseguiu entrar, ficou nos bares aqui da região, pelo lado de fora. Era até engraçado ver as pessoas aí se apertando em pequenas televisões para conseguir acompanhar essa partida. E agora que o jogo acabou e o show também acabou, muita gente está indo embora para casa. E voltamos ao estúdio. Muito obrigado, Fernanda. Já em Fortaleza, antes do jogo entre Brasil e México, manifestantes se concentraram perto do estádio do Castelão para protestar contra o Mundial. Pois 19 adultos foram presos e 11 adolescentes apreendidos.
Os manifestantes chegaram a interditar as vias de acesso ao Castelão. Para conter a manifestação, a Polícia Militar do Ceará usou pela primeira vez um veículo blindado, o caminhão de controle de distúrbios civis. Alguns manifestantes chegaram a jogar pedras e paus contra policiais, que dispararam balas de borracha e usaram bombas de gás para dispersar a multidão. Muito bem, nesse momento jogam Rússia e Coreia do Sul em Cuiabá, na Arena Pantanal. O jogo começou às 7 horas da noite. Por enquanto, 0-0, né? Nenhum gol. Mas ainda vai, temos mais um segundo, metade do primeiro tempo e o segundo tempo inteiro. E pelo mesmo grupo, mais cedo, a Bélgica bateu a Argélia no Mineirão. A Argélia saiu na frente, mas acabou sofrendo a virada dos belgas. A Argélia saiu na frente com um gol de pênalti marcado por Feghouli. 1-0 Argélia. Fellaini marcou de cabeça para empatar para os belgas. 1-1. Já no fim do duelo, Mertens marcou o gol que deu a vitória à Bélgica. 2-1 placar final. O próximo jogo da Bélgica no Mundial é contra a Rússia. A Argélia enfrenta a Coreia do Sul. E amanhã continua mais uma etapa da fase de grupos. Veja aí quais são os jogos. Amanhã, pelo Grupo B, acontecem duas partidas. À 13h se enfrentam Austrália e Holanda no Beira-Rio, em Porto Alegre. Já às 16h, um jogão. Espanha e Chile se encaram no Maracanã, no Rio de Janeiro. Já pelo Grupo A, às 19h, Camarões e Croácia jogam na Arena da Amazônia, em Manaus. Anitta, Camarões, que já não foi bem contra o México, perdeu, tem mais problema para esse jogo contra a Croácia. Tem mais problema. Né? O Samuel Eto'o, que é a grande estrela, né, da seleção de Camarões, se machucou nesse jogo contra o México e a previsão é que ele fique 10 dias aí afastado, então ele não deve jogar amanhã e também não deve jogar contra o Brasil. Eu li uma notícia em que ele dizia que estava torcendo, pedindo aos céus que estava à espera de um milagre. Não, né? Não. O Brasil joga com o Camarões segunda-feira já, né? Não. E o Felipão também, que colocou o casaquinho dele hoje esperando um milagre, né? Aquela coisa de superstição. Não funciona, né? Tem que ser bola no pé, não tem jeito. E o dia não foi de boas notícias para a seleção portuguesa. Gente, além de levar uma goleada da Alemanha, o time perdeu o lateral Fábio Coentrão. É isso mesmo, ele saiu de campo no duelo com a Alemanha sentindo uma forte fisgada na coxa e está fora do Mundial. Coentrão passou por um exame de ressonância magnética que apontou uma lesão muscular na coxa direita e ele não vai conseguir se recuperar antes do fim da Copa do Mundo. Além do lateral esquerdo, o atacante Hugo Almeida e o goleiro Rui Patrício também estão lesionados e não devem atuar mais na fase de grupos. E depois de ganhar da seleção de Gana, os Estados Unidos ganharam um apoio importante nesta Copa do Mundo. Gabriel, empolgado com a vitória, Barack Obama gravou um vídeo para os jogadores. O presidente Barack Obama postou o vídeo no site da Casa Branca. Vamos, equipe dos Estados Unidos, mostrem ao mundo do que somos feitos. Os americanos venceram ontem a seleção de Gana por 2-1. O próximo adversário dos Estados Unidos é a seleção de Portugal e depois a Alemanha. A Alemanha, que inclusive voltou aos treinos depois de golear a seleção portuguesa por 4-0 com 3 gols de Thomas Müller. Os titulares realizaram apenas um trabalho na academia, enquanto os reservas foram a campo e treinaram com bola. O próximo compromisso da Alemanha é contra Gana. E a Austrália se prepara para enfrentar a Holanda amanhã no Beira-Rio, em Porto Alegre, à 13h. A equipe realizou um treino no estádio onde enfrentará a atual vice-campeã do torneio. O técnico da Austrália reiterou a vontade da equipe de vencer. Nós viemos para a Copa para vencer. Claro que agora temos que ser mais fortes defensivamente, pois eles têm um ataque muito perigoso. E será um grande desafio para nós segurarmos o ataque deles. Por outro lado, se nos defendermos por 90 minutos, será um resultado insatisfatório.
E a seleção do Japão segue se preparando em Itu, no interior de São Paulo, para enfrentar a Grécia na quinta-feira na Arena das Dunas, em Natal. A nossa equipe mostra agora para você a expectativa do time, que promete reagir depois da estreia com derrota para a Costa do Marfim por 2-1. Um pedacinho do Japão dentro do Brasil. Em Itu, no hotel onde a seleção do país está concentrada, não se fala outra língua que não seja o japonês. Na sala reservada para os jornalistas, praticamente não há imprensa internacional. Dos computadores só saem as letrinhas do alfabeto nipônico, as quais poucos fora da Terra do Sol Nascente conseguem entender. Os treinos são extremamente reservados. O técnico italiano Alberto Zaccheroni só autoriza a gravação de 15 minutos da atividade. Nesta segunda-feira, só foi possível registrar o aquecimento comandado pelo preparador físico Eugênio Albarella. Antes da bola rolar, veio a ordem de que era hora de se retirar. E lá se vão jornalistas, cinegrafistas e fotógrafos disciplinadamente de volta para a sala de imprensa. Depois de mais de 2 horas de espera, os jogadores chegam para a zona mista. Para nossa sorte, Honda, o craque japonês, veio exatamente na nossa baia. Entenderam o que ele disse? Nem eu. Só se fala japonês na zona mista e não há serviço de tradução para a imprensa estrangeira. Só deu para entender alguma coisa nas 2 últimas perguntas, em que Honda, um dos únicos que falam inglês no elenco, respondeu no idioma. A primeira foi sobre as chances do Japão depois de perder para a Costa do Marfim. Of course, I was disappointed after this game, but we still believe our team. Still, we have an opportunity through the tournament. So, yeah, we don't ever give up. Honda também falou sobre a motivação especial para o jogo de quinta-feira. Parentes de alguns jogadores da seleção japonesa estiveram aqui no hotel onde o time está concentrado e trouxeram apoio para que a equipe consiga reagir e brigar pela classificação para as oitavas de final. Unfortunately, my parents is not here, so I don't know. But I think that some players is relaxed today, so good recovery. I hope that we can show the good performance to the people next game. E os turistas estrangeiros que resolveram passear aqui pelo Brasil durante a Copa do Mundo devem gastar, em média, R$ 5.500. Porra, tá bom demais! E entre as despesas estão incluídas aí as famosas lembrancinhas do nosso país. O argentino não tem dúvidas sobre o que vai levar do Brasil. Pode ser, sim, cachaça pode ser, por uma boa caipirinha. O turista da Inglaterra quer uma camiseta bem bacana. Jalina diz que vai levar para os Estados Unidos um biquíni brasileiro, bem pequeno, que ela vai comprar na cidade da final. Probably in Rio. O Ministério do Turismo estima que cada visitante estrangeiro vai gastar durante a permanência dele no Brasil algo em torno de R$ 5.500, R$ 4.000 a mais que um turista brasileiro. E aí estão incluídas as despesas com hospedagem, alimentação, transporte e também presentes e lembrancinhas. Pulseirinhas, brincos, imã de geladeira, que nesta loja de souvenirs, no Brooklyn, zona sul da capital, custam menos de R$ 5 cada. Tem também caneca, bola, kit caipirinha e guarda-chuva verde e amarelo, esse por R$ 25. O que mais tem vendido são as camisetas e com uma surpresa. Público brasileiro e que queria coisas de qualidade, né? Uns camisetas boas, de qualidade. E talvez, não sei, provavelmente o público estava indo para os estádios, né? Porque que como nós estamos num bairro bom, às vezes é um público classe A e B, talvez esse público também que está frequentando os estádios. Esta outra loja, nos Jardins, especializada em artesanato brasileiro, tem peças de várias partes do país. Mas em tempos de Copa, a loja adaptou as encomendas para engordar o faturamento. Jogadores com a camisa da seleção em estatuetas moldadas no barro.
O mascote do Mundial foi esculpido no tronco do buriti, a palmeira do Cerrado. No óleo sobre tela, a diversidade da nossa fauna. A dona diz que as vendas cresceram 50% desde que a Copa começou. Todas as faixas terminaram, os bonés acabaram, os bonequinhos de cerâmica dos jogadores também acabaram. Então foi uma surpresa para mim, nunca pensei. E nesta época de Copa, como não poderia ser diferente, um dos itens que mais desperta a paixão dos torcedores é a camisa dos times. Muito bem, e hoje você vai conhecer um colecionador especial que tem camisas de diversas seleções, todas usadas por jogadores. Aos 36 anos, Paulo Gini sempre foi um apaixonado pelo futebol. Tanto que começou uma coleção enorme de camisas, bem pequeno, ainda quando era criança. Eu me considero um garimpeiro mesmo, eu vou atrás das famílias dos jogadores até que já morreram, já faleceram. E tenho muito contato, né? Como eu estou nisso a vida toda, as camisas hoje já chegam para mim. Então eu recebo e-mails diários de pessoas oferecendo camisas. Aí, se ela me provar que é mesmo aquela camisa daquele jogo, eu acabo comprando. E você faz exposições no mundo inteiro? Já fiz mais de 40, 50 exposições pelo Brasil e pelo mundo. Um acervo histórico sensacional, com mais de 4.000 peças. E o grande diferencial, todos os itens dessa coleção foram utilizados por jogadores em partidas oficiais. Eu nem sei quanto custa uma camisa em loja, nunca vou em loja comprar camisa. Então aqui só entra a mesma camisa que vem direto dos jogadores ou de algum contato dos clubes. São tantas que é difícil falar sobre todas. Só da seleção brasileira são inúmeras camisas. E as dos adversários também merecem um pouquinho de atenção. Como eu vou atrás dos jogadores, então, e jogadores que jogaram pela seleção brasileira, o Brasil fez 1.010 jogos, acho que na história. E eu tenho, acho que 340 camisas dos times adversários desses 1.010 jogos. Então são 35% de todos os jogos da seleção brasileira eu tenho uma camisa. Isso não existe em lugar nenhum. Nosso artilheiro Fred está no acervo de Paulo Gini. E nessa época de Copa do Mundo, o colecionador separou as camisas das 31 seleções que virão ao Brasil. Também foi feita uma pesquisa e o único acervo do mundo que tem as 31 camisas em jogos contra a seleção brasileira é esse daqui. A seleção brasileira é uma das poucas seleções que jogaram contra todas as seleções que vêm para a Copa. E, por exemplo, o Brasil fez um jogo contra a Costa do Marfim na história, e eu tenho a camisa desse jogo, então tá aqui. Na Copa de 2010, foi o único jogo Brasil e Costa do Marfim. A coleção tem mesmo itens inesquecíveis, como essa camisa da antiga União Soviética, a de Jorge Campos, goleiro do México, conhecido por utilizar cores espalhafatosas, e a de um francês que estragou uma festa brasileira. Essa camisa aqui veio do Henry, do jogo de 2006, que a gente perdeu para a França de 1-0, que ele fez o gol. E essa é a camisa que ele fez o gol. Essa daí tem muita gente que queria pelo menos tocar nessa camisa, enfim, ver. Tem muito. Eu recebo vários e-mails de franceses querendo, pô, me vende essa camisa, pelo amor de Deus. Quanto chegam a oferecer numa camisa dessa? O valor é subjetivo, não tem uma tabela de preço, quanto custa uma camisa de jogo. Uma camisa de loja a gente sabe quanto custa e não é barato, uma camisa de jogo é um pouco mais caro. Então, aí o valor é subjetivo. Eu, por exemplo, não vendo nada, então não tem preço. E voltamos a falar da partida de hoje, quando muita gente nem conseguiu ver o jogo do Brasil. Gente, foram impedidos pelo trânsito monstruoso que se formou aqui na cidade de São Paulo devido à pressa do paulistano de chegar em casa justamente para assistir a partida. Não era feriado, mas era jogo do Brasil contra o México em plena tarde de terça-feira. Todo mundo saiu ao mesmo tempo para fazer a mesma coisa, ver a partida, claro. Resultado, enroscou. Enroscou e deve ter enroscado, né? Acho que eu vou assistir o jogo aqui, né? Dentro do carro. Não vai ter jeito, não vai chegar. Eu pretendo, mas pelo jeito. Trajeto de 20 minutos, umas 2 horas, 1h30. Vai dar tempo de ver o jogo em casa? Eu acho que não. Logo depois do almoço, as empresas começaram a dispensar os funcionários. Hora de confraternizar, de encontrar os amigos, de colocar um colarzinho floral em cima da camisa do trabalho.
E hora também do caos nas ruas, caos no transporte público, caos em São Paulo. Tudo lotado, mas em clima de Copa. Clima de Copa, oba-oba, tem que aguentar, né? Faltam menos de 30 minutos para a seleção brasileira entrar em campo nesse segundo jogo da Copa do Mundo. E a cidade de São Paulo continua assim, parada. Nesse momento, a CT registra 300 quilômetros de vias com problemas. Normalmente, nesse horário, são 25 quilômetros de vias congestionadas. O índice de congestionamento na véspera do jogo aumentou 1.100%. É muita gente saindo ao mesmo tempo. Eu tô quase 1 hora aqui. Um trajeto que levaria quanto tempo? Uns 15 minutos, 20 no máximo. A Avenida Paulista, que é um trajeto simples, virou complicado. Parada nos 2 sentidos de ponta a ponta. 12 vezes mais trânsito que o normal para o horário em São Paulo. Informação da Companhia de Engenharia de Tráfego que não assustou ninguém. Tá, um pouquinho de cansaço talvez. Mas torcedor brasileiro não desiste nunca e segue, nem que seja para o segundo tempo. Eu saí muito tarde de casa e tô no trânsito. E eles estão muito bravos comigo. Não vai dar tempo de chegar, então? Vamos chegar atrasados. Mas pelo menos pega ali o finalzinho. Não, a metade. Para a hora do rush antecipada, as empresas de transporte público, metrô, CPTM e SP-Trans, montaram um esquema especial. Frota máxima, como se fosse, e acabou virando, horário de pico. Nas ruas, 15 mil ônibus disponíveis para circular. Mas circular que era bom. Tem um celular aqui que dá para assistir, né? E vai dirigir e assistir? Não, tá parado. A dificuldade de chegar em casa, ir pro bar, encontrar a família, continuou até os 45 do segundo tempo para o jogo começar. E na hora que começou... Do carro? É o jeito, né, com isso daqui. Sem condições. O Gilberto, ouvindo o jogo do carro, nós não estamos vendo o jogo, mas também, muita gente também não. Os jornais alemães afirmaram hoje que Michael Schumacher já dá os primeiros sinais de recuperação. A assessoria do ex-piloto de Fórmula 1 anunciou ontem que ele saiu do coma. Jornais alemães noticiaram que o heptacampeão mundial de Fórmula 1 ainda não consegue se comunicar através da fala, mas em suas fases de despertar, reage às vozes dos médicos e dos familiares, principalmente a voz da mulher. Ainda em decorrência do seu período de coma, Schumacher teria perdido cerca de 20 quilos. Michael Schumacher estava em coma desde 29 de dezembro do ano passado, quando sofreu um gravíssimo acidente enquanto esquiava nos Alpes franceses. O alemão estava internado na França, mas desde que despertou do coma, foi transferido para um centro hospitalar na Suíça. Anitta, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Obrigada a você. Lembrando... Amanhã você está indo para o Rio. Amanhã eu vou para o Rio de Janeiro, cobrir lá junto com o Silvestre os treinos da Seleção Brasileira na quinta e na sexta-feira, tanto para o Super Esporte quanto para o Gazeta Esportiva. Quanto para o Jornal da Gazeta. Quanto para o Jornal da Gazeta. E espero que a gente possa fazer o que o Silvestre deu a ideia, acabar com essa folga de amanhã e botar os meninos para treinar, né? Porque tá precisando. Uma boa viagem e uma boa estadia lá na Granja Comari. Obrigada, tchau, obrigada. Tchau. Juliana, é com você? O aumento da exploração sexual infantil durante grandes eventos como a Copa preocupa as autoridades brasileiras. O governo federal está tomando uma série de medidas para incentivar as denúncias sobre a prática. Só em São Paulo foram feitas quase 18 mil ligações no ano passado. Aos 18 anos, criada pela tia, a jovem tem hoje sentimentos bem diferentes dos que tinha há 4 anos, quando procurou a mãe biológica pela primeira vez. A gente brigava muito, ela jogava muitas coisas, sabe? Pra cima de mim, assim, falava que eu era culpada por aquilo. E assim, eu chorava muito. O sentimento de revolta cresceu e logo a adolescente se viu fugindo de casa e da escola para ficar na rua com outras meninas. Foi a porta de entrada para o mundo da exploração sexual. Depois da intervenção de uma assistente social e algum tempo em albergues, voltou a morar com a mãe e os irmãos. A jovem também entrou para o programa Vira Vida, mantido pelo SESI. Quando eu cheguei aqui, eu fui ouvindo, sabe, história de umas, história de outras pessoas. E eu fui vendo que não é só a minha história, não é só eu que passei por aquilo.
Aqui eu aprendi bastante coisa. Aprendi a ter amizade de novo, aprendi o que era carinho de novo, né? Em maio deste ano, a presidente Dilma Rousseff sancionou a lei que tornou crime hediondo a exploração sexual infantil. No mesmo mês, uma portaria impediu a entrada em solo brasileiro de estrangeiros acusados ou condenados por crime de pedofilia. Paralelamente, o governo federal iniciou a campanha de incentivo a denúncias Não Desvie o Olhar. De acordo com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, em todo o ano de 2013, o Disque Denúncia Nacional recebeu mais de 120 mil denúncias de violação dos direitos da criança e do adolescente, sendo que a violência sexual aparece em quarto lugar, com 26% dos casos. E o estado de São Paulo, em primeiro lugar na quantidade de denúncias, com quase 18 mil ligações. A preocupação agora é com o aumento da exploração sexual infantil durante a Copa do Mundo. A gente tem uma estimativa aí de um aumento em média de 20% da exploração sexual em países que sediam grandes eventos como a Copa do Mundo, e a ideia é que este número não tenha força aqui no Brasil. Pelo menos para a nossa entrevistada, esta Copa não deve deixar cicatrizes. A vida mudou e os planos para o futuro também. Eu quero ser aeromoça. Certeza? Certeza. Isso ninguém tirou da minha cabeça. E vai conseguir? Eu vou conseguir. 2 chilenos foram presos suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em furtos nos aeroportos de São Paulo. Os homens foram presos na noite de ontem em um imóvel da Rua Aurora, centro de São Paulo, após terem sido flagrados pelas câmeras de segurança no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Eles aparecem ao lado de 3 mulheres não identificadas. O grupo furtava objetos dos passageiros no saguão e nos restaurantes. A Polícia Civil rastreou o veículo dos suspeitos para conseguir realizar a prisão na capital. É uma investigação que dura 5 meses. Nós estamos monitorando esse Jaime. O Jaime é um chileno que ele traz pessoas aqui para o Brasil para furtar. Olha, nas imagens nós temos 5, 2 estão presos aqui na primeira delegacia. Mas há um total de 11 pessoas que nós sabemos que agem com o Jaime. O Jaime está há 5 meses em São Paulo, ele já foi preso anteriormente. Ele vem para cá porque a lei aqui é branda. A pena do furto é pouca. Pelo menos 2 invasões em São Paulo contam com a presença de estrangeiros. São haitianos, peruanos, bolivianos, entre outros, que, assim como os brasileiros, buscam realizar o sonho da casa própria. Ao andarmos pelos corredores dos prédios invadidos, logo percebemos alguns sotaques bem diferentes vindos dos apartamentos. Aqui encontramos famílias inteiras que vieram de outros países e encontraram apoio dos movimentos por moradia. A peruana Carla está há 4 anos no Brasil. Tinha um conceito de ocupação que era tipo assim, onde era um negócio assim, onde tinha bêbados, fumantes, tudo isso, né? Mas quando eu vim para aqui, né, eu vi, né, que tudo era muito organizado. No prédio no centro da capital paulista, invadido pelo movimento Moradia para Todos, vivem 170 famílias, cerca de 20 delas formadas por estrangeiros. Welita, uma das líderes da invasão, diz que todos aqui têm direitos e deveres iguais. As famílias brasileiras e estrangeiras contribuem com R$30 por semana para a manutenção do prédio e também participam da divisão das tarefas. Ela conta que há alguns critérios para receber as pessoas de fora do país. O mais importante é que a pessoa tenha antecedentes criminais, não que a gente exclua esse grupo de pessoas que tenham cometido algum tipo de crime, porque para nós o importante é que essa pessoa tenha cumprido com as suas obrigações judiciais. Berta Fernandes veio da Bolívia. Como não tinha condições de pagar um aluguel, procurou o movimento. Nós pagávamos aluguel R$1.500 e mais R$700. Nós tínhamos 2 apartamentos. Eu espero ter uma casa aqui, né? Para conseguir entrar em um programa habitacional como Minha Casa, Minha Vida, entre uma das exigências, o estrangeiro precisa ter pelo menos 5 anos de residência fixa e legal no Brasil. Em programas como o da CDHU, o prazo mínimo é de 3 anos. Os estrangeiros ocupam também andares inteiros do prédio do antigo Cine Marrocos, na região central. O edifício foi invadido pelos integrantes do movimento do Sem Teto de São Paulo, em setembro do ano passado.
Dos 12 andares aqui do prédio, pelo menos 3 já foram reservados aos estrangeiros. Aqui estão 475 famílias, 40% delas formada por pessoas que vieram de outros países. Anastácia é formada em pedagogia na República do Congo, mas diz que lá o salário é ruim. $100 por mês. Você não dá nem para fazer nada. Por mais que passe a dificuldade aqui, eles acham que estão vivendo uma vida ótima, se comparado ao que eles viviam lá. Muitos veio refugiados da guerra, outros perderam a família em confrontos. E eles agradecem a gente por dar essa estabilidade para eles. O Ministério do Trabalho interdita as obras do monotrilho na linha 17 Ouro. No último dia 9, a queda de uma viga matou um operário e deixou outros 2 feridos. Foram interrompidas as operações de içamento, lançamento e fixação das vigas. A decisão foi tomada após reunião com técnicos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, que chegaram à conclusão de que são necessárias mudanças nos procedimentos de colocação das futuras vigas. O consórcio responsável pela obra terá que apresentar uma nova tecnologia para içar e fixar as estruturas. A Polícia Civil ainda investiga as causas do acidente. No último dia 9, a peça do monotrilho despencou a mais de 20 metros de altura, matando um funcionário e ferindo outros 2 que trabalhavam no local. Ministro Luiz Roberto Barroso é o novo relator das ações do Mensalão Petista. O processo foi redistribuído para Barroso após o presidente da Corte, Joaquim Barbosa, renunciar à relatoria. A partir de agora, caberá a Barroso analisar todos os pedidos dos condenados no Mensalão Petista, inclusive os de trabalho externo. Os benefícios foram cassados por Barbosa, que vai se aposentar da Corte no final deste mês. Na decisão assinada hoje, em que renunciou ao processo, Joaquim Barbosa afirmou que os advogados dos condenados passaram a atuar politicamente no caso, por meio de manifestos e insultos pessoais. O presidente citou o fato envolvendo Luiz Fernando Pacheco, advogado do ex-deputado José Genuíno. Na semana passada, Barbosa determinou que seguranças do STF retirassem o profissional do plenário. Ontem, o presidente do Supremo pediu à Procuradoria da República no Distrito Federal a abertura de uma ação penal contra o advogado de Genuíno. Barbosa pede que Pacheco seja investigado pelos crimes de desacato, calúnia, difamação e injúria. Pacheco disse que vai se pronunciar sobre a ação somente após conhecer os detalhes do pedido. E agora vamos ao comentário de José Neumann e Pinto. Nas redes sociais está um verdadeiro fla-flu entre os que atacam e os que defendem Dilma por causa dos insultos grosseiros que ela recebeu no Itaquerão. Eu tenho a posição que o presidente da República não deve ser ofendido desde que ele respeite a própria instituição da presidência da República. Não é o caso da Dilma. A Dilma mandou, por exemplo, recentemente à convenção do PT, uma mensagem insinuando que o Alckmin, governador de São Paulo, e adversário do Padilha, candidato do PT ao cargo, pode ser comparado ao volume morto de Cantareira. O mesmo comportamento está sendo empregado por 2 ex-presidentes. Luiz Inácio Lula da Silva disse que o PSDB tinha que usar o seu tsunami para dar água na Cantareira e disse que ele usa o ódio da classe média e da elite branca contra o PT. E Fernando Henrique Cardoso, em nota oficial, disse que Lula vestiu a carapuça. Quer dizer, eles não se dão o respeito e assim eles também não nos respeitam. Podem ser insultados na rua sem problema, faz parte da cafajestice geral brasileira. Até porque eles estão brincando de baixaria, se comportando como se fossem malandros bêbados em botecos infectos. É o caso de eu te explicar por quê. O Lula está tentando encobrir com esse tipo de ofensa todas as denúncias de corrupção, principalmente na Petrobras, que ele vivia dizendo que os tucanos iam privatizar, e eles, tanto ele quanto a Dilma, levaram praticamente à falência. E o Fernando Henrique? O Fernando Henrique entrou na campanha do PSDB, todo mundo imaginava que era para dar um certo nível, né? Fernando Henrique,
da mesma forma que o Lula é doutor honoris causa em todas as universidades importantes do mundo, Fernando Henrique tem uma brilhante carreira acadêmica, mas o Fernando Henrique entra nessa briga para esconder o fato de que o candidato do PSDB, Aécio Neves, não tem um programa de governo para apresentar ao eleitor. O que eles têm de apresentar ao eleitor, pelo menos é o que se vê, é essa baixaria generalizada, essa adesão da elite política brasileira, das pessoas que já ocuparam a presidência da República ou que estão lutando para ocupá-la, a cafajestice generalizada manifestada nos insultos a Dilma no Itaquerão. Bom, logo, quando vier a terça-feira, estarei aqui de volta para ir direto ao assunto com você. Até. O inverno começa oficialmente no próximo sábado e os dias ainda estão típicos de outono. Tardes quentes e noites com temperaturas amenas. Mas a partir de amanhã, uma frente fria promete mudar o tempo em todas as regiões paulistas. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Mariana Armentano. Essa madrugada promete ser gelada no sul do país e há risco de geada na Serra Gaúcha. Durante o dia, as temperaturas também não sobem muito. A máxima não passa dos 16 graus em Porto Alegre, onde vai haver jogo amanhã. Nas outras cidades onde vão acontecer disputas da Copa, o dia promete ser bem quente. 28 graus no Rio de Janeiro e 33 graus em Manaus. Os maiores volumes de chuva estarão concentrados entre o Paraná e Santa Catarina, entre o Mato Grosso do Sul e Goiás e entre o norte do Amazonas, Roraima, Pará e Amapá e em toda a costa leste nordestina. Aqui em São Paulo, a frente fria provoca aumento da nebulosidade em todas as regiões paulistas. Com isso, as temperaturas ficam mais amenas. Na divisa com o Paraná, há chance de chuva a partir da tarde. Máxima de 26 graus em Presidente Prudente e de 27 em Presidente Bernardes. Na região de Franca, a máxima não passa dos 25 graus, mas o tempo fica firme. Em toda a faixa leste, incluindo o litoral e a capital, a quarta-feira será nublada com chuvas entre a tarde e a noite. Os termômetros ficam em torno da marca dos 24 graus em Caraguatatuba e também em Santos. Amanhã, a capital amanhece com 15 graus e durante a tarde a máxima chega aos 23. Na quinta, feriado com tempo fechado, mínima de 13 e máxima de 18 graus. Na sexta, a máxima se mantém, mas a chuva diminui. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! O presidente Dilma Rousseff sobrevoa áreas afetadas pelas chuvas do Paraná e em Santa Catarina e diz que o governo federal está à disposição dos estados. Pela manhã, a presidente teve uma reunião com o vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. A reunião aconteceu no Palácio do Planalto e pode ser considerada uma tentativa de reaproximação entre os governos americano e brasileiro. Esta é a primeira vez que um representante do governo americano vem ao Brasil após os vazamentos de documentos por Edward Snowden. Os papéis indicavam que os Estados Unidos monitoravam atividades de outros países e seus líderes, incluindo a presidente Dilma Rousseff. Biden disse que teve uma conversa franca com Dilma sobre espionagem e que confia no restabelecimento das relações com o Brasil. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Corações e mentes divididos entre o clamor pelo futebol e o embate eleitoral que a cada dia sobe o tom. Hoje eu entrevisto Soninha Francini, do Partido Popular Socialista, o PPS, que foi vereadora em São Paulo e por 2 vezes candidata a prefeita da capital paulista. Obrigada, Soninha, por estar conosco. Obrigada Soninha, pelo convite. Eu recebi tanta mensagem daqueles que sabiam que eu ia entrevistar você hoje, dizendo que eu tinha que perguntar coisa de futebol também. São os seus fãs dos velhos tempos. Pois é, quando você fala corações divididos entre futebol e política, o meu ali. Exatamente. Mas eu quero só te perguntar, com o futebol que o Brasil mostrou hoje, vai dar para encarar Alemanha, Holanda, Argentina, Itália, mais adiante? Só dá para encarar porque no futebol o desequilíbrio nem sempre, assim, muitas vezes não significa chances maiores para um lado ou para o outro, porque é característico do futebol, assim, diferentemente do basquete, em que a bola muda de mãos obrigatoriamente muitas vezes, ou do vôlei.
No futebol, basta um lance para inviabilizar todo o talento, toda a pressão. Quer dizer, é o imponderável? É o imponderável. Veja os campeões de algumas Copas, né? A Itália, em 82, estava muito mal das pernas e acabou com o Brasil, que foi aquele espetáculo do qual até hoje a gente tem saudade. A França, em 98, quase não passa pelo Paraguai. Passou assim, no fio da navalha, perdeu o Zidane expulso no meio da Copa. Então, é bem provável, se tratando de futebol, que lá pra diante a gente fala assim, nossa, e pensar que a Espanha estreou com aquele vexame, perdendo para a Holanda daquele jeito que perdeu, e a Holanda saiu e a Espanha continuou. Porque ao longo de uma única Copa, às vezes, acontecem esses fenômenos. Bom, estou entendendo que você passa pra gente, reforça o bordão, a esperança é a última que morre, às vezes o futebol morre antes, mas... Bom, mas agora vamos passar para esse nosso universo, para o outro jogo. Como é que você avaliou os xingamentos à presidente Dilma Rousseff na abertura da Copa, Soninha? É uma expressão do ódio da elite ao PT? Ou é mais, como disse Lula, né? Ou é mais uma questão de falta de educação, de civilidade? Assim, um conceito que parece tão distante. Eu acho constrangedor. Eu não gostei, assim, para mim me deixa, assim, acho que constrangida é a palavra, não gosto disso. Eu não tenho coragem de vaiar ninguém. Por mais que eu desaprove ou deteste determinada figura, a não ser no futebol propriamente dito, mas só de vaiar a entrada da seleção da Croácia, eu já acho uma falta de educação, sabe, naquele contexto. Então, vaiar para mim é muito desagradável. Quando o Lula foi vaiado na abertura do Pan-Americano, em 2006, quanto foi do Pan-Americano? Pelo amor de Deus, não faz pergunta difícil. Não, eu também achei tão desagradável, assim, aí cortava para o Lula, né, em primeiro plano, uma situação tão horrível, assim, é uma pessoa, é uma autoridade, representa uma instituição, eu posso desaprovar como desaprovo, assim, de alto a baixo. Mas eu não gosto disso. Agora, o ódio das elites é o bordão recorrente e é muito ruim esse bordão porque ele incita o ódio entre camadas diferentes da sociedade, carimbo, assim, elite. E como se no governo do PT, determinados segmentos da elite não tivessem sido muito favorecidos. Bom, e nós estamos vendo que o tom se eleva realmente. Agora, o atual, até um embate entre ex-presidentes da República, Lula e Fernando Henrique Cardoso, que trocaram ali críticas bem pesadas, recíprocas. É isso que nós vamos ter nessa campanha? Claro. Você acha que vai ser um prosseguimento disso que já tem agora? Claro, pode apostar. É esse jogo de ofensas, não de críticas. A gente tem, pelo amor de Deus, né, todo o direito de fazer críticas, porque às vezes parece também que nesses últimos anos, né, do governo do PT, a oposição comete assim um ato pelo simples fato de existir oposição, ela é contra os interesses do país, essa coisa da elite raivosa que não admite ver a inclusão social, blá, blá, blá. Então, a oposição é sempre acusada de ser pessimista, acusada de jogar contra, ela é desautorizada, né? Como se fosse um sacrilégio, assim. Então, pelo amor de Deus, temos o direito à crítica. Agora, infelizmente, numa campanha eleitoral, aliás, não somente na campanha eleitoral, passa muito por ofensas, agressões que aceleram esse ódio de torcida organizada, né? Já não é nem mais um jogo e um campeonato, é uma guerra entre torcidas, entre facções. Agora, os seus aliados, né, que preferiam Soninha Francini como candidata a deputada estadual, que você ficasse em São Paulo. Houve uma insistência. Primeiro falaram em você ser candidata à presidência da República. O PPS optou por Eduardo Campos. Sim. Agora, depois veio essa conversa que você tinha que ficar em São Paulo e ser candidata a deputada estadual. E você optou por ser candidata a deputada federal.
prefere Brasília a São Paulo? Qual foi a razão? Olha, prefiro 1000 vezes. Na verdade, depois que terminou meu mandato como vereadora, eu achei que nunca mais eu seria parlamentar na minha vida. Porque eu sabia que era difícil ser parlamentar, mas era mais difícil e de um jeito completamente diferente do que eu imaginava. Basicamente, eu achei que ali eu teria dificuldade nos debates para fazer valer o meu ponto de vista. E eu descobri que não tem debate coisa nenhuma. É tudo consertado do lado de fora e depois encenado no plenário. Então, isso para mim foi horrível. Mas agora passou a ressaca do mandato de vereadora e eu quero, mais uma vez, ter um mandato parlamentar, embora a minha grande ambição seja mesmo o executivo municipal, não outro executivo. E dentro das casas legislativas, a Assembleia é a que menos me atrai. Eu não ficaria deputada estadual só para continuar em São Paulo, invisível. Eu prefiro um lugar em que a atividade legislativa tenha mesmo um campo maior de abrangência de atuação. E a Assembleia Legislativa, no fim das contas, é uma possibilidade muito limitada. Eu vi uma frase sua para encerrar. Não quero mais ser sub. Um dia eu chego lá. Lá onde? Lá na chefia do Executivo, quer dizer, eu fui subprefeita. Aqui em São Paulo? Em São Paulo, e a chefia do Executivo municipal. Não tenho uma ambição de primeiro prefeita para depois isso e depois aquilo. Para mim, ser prefeita de uma cidade do tamanho da nossa é tudo que eu quero. Não quero 200 milhões de brasileiros. 12 milhões para mim tá bom. Muito obrigada, Sonia. Muito boa sorte. Obrigada. Uma boa noite. Gabriel. A seguir, violência no Iraque. Com medo de rebeldes, população deixa a região do país. E tornados nos Estados Unidos. Fenômenos deixaram pelo menos 1 morto e 16 feridos. Iraquianos buscam refúgio em outras cidades após ataques em Mossul. A Agência de Refugiados das Nações Unidas divulgou um vídeo que mostra os acampamentos levantados temporariamente por iraquianos que tentam fugir da violência em algumas regiões do país. Depois do ataque em Mossul na semana passada, mais de 300 mil pessoas já fugiram da região. A agência da ONU tem ajudado a população, que também está se refugiando em escolas e igrejas. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Vamos falar justamente do Iraque e vamos falar rápido, porque o país pode estar acabando. Agora à tarde, forças do governo enfrentavam insurgentes sunitas a apenas 60 quilômetros de Bagdá. O avanço dos insurgentes foi muito rápido nos últimos 10 dias. Tecnicamente, Bagdá pode cair em mão desse grupo de malucos. Foi o que já aconteceu com Mossul, a segunda cidade do país. Os insurgentes são de um grupo chamado Estado Islâmico no Iraque e no Levante. Eles querem instituir um califado que junte regiões sunitas do Iraque e da Síria. Mas vamos recapitular. Depois de décadas de ditadura sunita, os americanos invadiram o Iraque em 2003. O ditador deposto, Saddam Hussein, foi enforcado. Veio então arremedo de democracia. Em democracia, quem manda é a maioria, e a maioria dos iraquianos pertence a um outro ramo muçulmano, o dos xiitas. O atual primeiro-ministro é o xiita Nouri Maliki. Ele persegue os sunitas, que por causa disso aderiram a esse grupo de rebeldes, que por sua vez nasceram dentro da Al-Qaeda. O arremedo de democracia iraquiana também está ruindo como um castelo de cartas por causa de interesses externos. A guerra civil da Síria serviu de laboratório para que os radicais sunitas mostrassem suas garras. A Arábia Saudita fornece ao grupo dinheiro e armas, embora negue que isto esteja acontecendo. Quem perde o sono com essa nova guerra civil é o Irã. O regime iraniano é o guardião da fé xiita dentro do mundo. Se o Iraque entrar em colapso, o país terá um regime hostil do outro lado da fronteira. Os Estados Unidos também estão preocupadíssimos. Eles retiraram suas tropas do Iraque em 2011. Por enquanto, o presidente Obama anunciou o envio de 700 militares para proteger a embaixada americana em Bagdá. O Irã e os Estados Unidos têm no Iraque uma causa comum, mas não estão negociando ações coordenadas. São países inimigos desde que os xiitas chegaram ao poder em 1979. E até Israel está com medo e torce para que o Irã entre na briga e faça alguma coisa. É assim que o mundo gira. Boa noite. Pelo menos uma pessoa morreu e 16 ficaram feridas após a passagem de 2 tornados em Nebraska, nos Estados Unidos.
Os tornados deixaram muita destruição no estado e a cidade de Pilger precisou ser inteiramente esvaziada. Os tornados arrancaram árvores e destruíram várias casas. Além de Pilger, Stanton também foi uma das cidades mais atingidas e funcionários dos serviços de emergência continuam a busca por sobreviventes. O governador de Nebraska declarou estado de emergência na região. Presidente da Argentina, Cristina Kirchner, afirma que o país não vai dar novo calote. A presidente argentina afirmou que o país honrará a dívida e disse ainda que não se surpreendeu com a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, que rejeitou um recurso apresentado pelo país em longa disputa legal com credores. A discussão pelo pagamento das dívidas está relacionada à crise de 2001, quando a Argentina anunciou um calote em sua dívida pública. Depois, o país refinanciou grande parte do débito de quase 100 bilhões de dólares. O problema é que alguns credores não aceitaram a renegociação e brigam na justiça pelo pagamento. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Nós voltamos daqui a pouco com mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá. E o Jornal da Gazeta volta amanhã às 19 horas. Uma boa noite para você. Hoje, 10h30 da noite, no Todo Seu, tem a gastronomia do chefe Davi Maciel.